Olá, amigos! Estamos de volta, dessa vez agora, para poder falarmos sobre os telemóveis com sistema Android. E quando a gente vai falar de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, inevitavelmente a gente vai dividir em dois grandes grupos, que são as pessoas com baixa visão e as pessoas cegas. Lembrando que a cegueira ela pode ser total ou ela pode ser apenas a cegueira funcional ou a cegueira legal, que é a mesma coisa. Ou seja, quando uma pessoa tem ainda um resíduo visual, mas ele não é suficiente para poder a pessoa utilizar as ferramentas sem adaptação, quando ela passa a precisar de adaptações de pessoas cegas, como por exemplo o sistema de voz. Então, essa pessoa ela é funcionalmente cega e entra no que a gente fala da cegueira funcional. E aí, a gente vai fazer então essa aula aqui sobre os recursos dos telemóveis Android para pessoas com baixa visão e uma outra aula sobre os recursos do Android para pessoas cegas. Agora, em relação à baixa visão, nós temos um problema muito sério que o fato das pessoas com baixa visão elas negarem a todo custo os recursos de pessoas cegas e com isso elas acabam fazendo menos de 50% do que poderiam fazer se combinassem os recursos de pessoas cegas com o resíduo visual que ela possui. E assim a gente entra no conceito do Blind Plus. O que é Blind Plus? Em uma tradução direta, blind é cego em inglês e plus seria acréscimo, seria interpretado como vantagens, que é muito melhor você ser um super cego do que um meio enxergante. E as pessoas com baixa visão têm a tendência a nunca quererem usar voz e acharem que apenas os recursos de alto contraste e ampliação vão resolver a vida delas. E por exemplo, elas nunca vão conseguir usar o telefone num dia de sol no meio da rua. Por quê? Porque elas precisam de condições de luminosidade muito favoráveis para conseguir enxergar alguma coisa no ecrã. E mesmo assim, como a gente chama na internet, que é cheirando a tela, né? Cheirando o ecrã. Porque a pessoa pega, deixa eu pegar um telemóvel aqui, o telemóvel e coloca assim, ó, quase encostado no olho. E mesma coisa com o ecrã de computador, que a gente vai ver também a questão da ampliação no computador. E quando essas pessoas descobrem os recursos, que dá para combinar os recursos de baixa visão com os leitores de ecrã, aí elas se perguntam, por que eu não descobri isso antes? Então, qual é o ideal? É a gente adaptar sim o telemóvel para baixa visão e incentivar que essa pessoa também utilize os recursos de pessoas cegas combinado com os recursos de baixa visão, porque assim ele vai ser uma pessoa que vai ter muito mais até vantagem do que uma pessoa que é apenas cega. Porque ela vai poder usar os recursos de baixa visão combinados com os recursos de pessoas cegas. Então, voltamos para o conceito do Blind Plus. É melhor você ser um super cego do que um meio enxergante. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui no meu telemóvel. Eu uso o telemóvel todo configurado para baixa visão e também com o sistema de voz. Tá? Então, eu vou desbloquear aqui. Bixby rotinas. Toque do ecrã inicial. Ok. Volume de acessibilidade definido para 92%. Então, se eu pegar aqui e mostrar o telemóvel para a câmera, percebe-se que na minha página inicial eu tenho o fundo preto para que eu possa contrastar com os ícones. Agora, quando eu entro nos menus, tipo configurações do telemóvel, WhatsApp e tudo mais, eu não uso aquelas fontes gigantes, que aí a pessoa cairia naquilo de ter que ficar encostando a cara no telemóvel. Que eu não faço isso, até porque a gente ficar forçando muito a visão, a gente vai ficar com dor de cabeça, com os olhos vermelhos, que é um grande indício que aquilo ali está forçando além do normal. Fica com dor nos olhos,
Então, eu não acho lucrativo. Eu tenho um pequeno resíduo visual que eu uso sim, mas sempre combinado com o sistema de voz. Tá? Esse telemóvel que está na minha mão é um Samsung, e então a gente vai ver aqui o sistema da Samsung, e eu vou deixar também aqui abaixo o link de outros canais que falam sobre recursos de acessibilidade para deficientes visuais no sistema Android. Tá? Eu vou gravar só 2 vídeos aqui e vou depois escolher alguns bons vídeos de outros canais para que vocês possam inscrever-se nesses canais e ter um contato maior e permanente, mesmo depois que sair daqui do curso, tá bom? Então vamos lá, olha, entrando aqui, eu ainda não vou falar dos recursos de cego, tá? Vou usá-los aqui, mas vou falar só do baixa visão. Então, entrando nas definições do telemóvel. Definições, janela home. Definições, voltar. Ok, então aqui nas definições, a primeira coisa que a gente vai configurar vai ser a parte do visor. Deixa eu ver aqui. Sons e vibração, ligações, Wi-Fi, sons e notificações, visor, brilho, escudo de conforto ocular. Aqui, ó, visor. Voltar. Lembrando que eu estou no telemóvel Samsung e essa nomenclatura, seja das definições do aparelho ou de alguma opção ali dentro, muda de fabricante para fabricante. E até entre versão de Android. Esse telemóvel aqui está com Android 12 e eu já vi que os Android 14 estão com nomes diferentes também. Então a gente tem que aprender que as coisas não são sempre do mesmo jeito, elas mudam dependendo das atualizações. E a gente tem um ditadozinho no Brasil muito interessante, que a gente fala que se a relva mudar de cor de verde para azul, o burro morre de fome. Então, a gente tem que aprender também a trabalhar um pouquinho com raciocínio lógico, tá? Principalmente quando lidamos com smartphones Android, que as coisas mudam mesmo. Então, entrei nas definições e depois em visor. Agora vamos ver o que tem aqui dentro. Espero que esteja dando para vocês entenderem, porque para poder ler aqui no ecrã do meu telemóvel não vai dar. Mas com a voz vocês já conseguem escutar. E depois eu vou fazer um vídeo só sobre o sistema de voz. Vamos lá. Claro, não selecionado, janela visor. Ok, então aqui a primeira coisa que a gente vai ter é o tema claro ou escuro. Então, para pessoas com baixa visão, é muito mais confortável o tema escuro, porque o fundo preto ele força menos a visão. Ó. Escuro, selecionado. Claro, escuro. O meu escuro está selecionado. Vou passar mais adiante. Definições do modo escuro. Brilho. O brilho, o quanto que o ecrã está mais claro ou mais escuro, eu deixo o brilho automático ativado. 115 milhões de brilho adaptativo ligado. Escudo de conforto ocular, pôr do sol ao nascer do sol. Esse escudo de proteção ocular, Acessibilidade. Voltar. na verdade, ele é para deixar o branco um pouco mais puxado para o alaranjado, para não agredir os olhos à noite. Ajuda você a dormir melhor. Porque o branco, muito branco, ele tira o sono da gente. Aplicações recentes. Então vamos ver aqui. Brilho adaptativo. Escudo de conforto. Modo de ecrã. Viva. Estilo e tamanho da fonte. Ó, estilo e tamanho da fonte. Aqui dá para poder a gente aumentar a fonte e botar bem grande, se a pessoa quiser. Só que aí cai naquilo, né? A pessoa vai ficar forçando a visão ao invés de querer usar o sistema de voz. Isso nunca funcionou bem. Assim, na prática, a pessoa acha que ela está confortável. Se vocês quiserem configurar assim para alguma pessoa com baixa visão usar, é aqui dentro, tá? Vocês podem entrar aqui, ó. Modo, estilo e tamanho da fonte. Então, definições do telemóvel, visor, estilo e tamanho da fonte. Aqui vocês vão aumentar o tamanho até onde vocês quiserem. Zoom do ecrã. Esse zoom do ecrã, ele significa a ampliação dos botões e dos controles. Que aí não é só o tamanho da fonte, aí os botões voltar, os controles de ativado, desativado, aqueles pontinhos do menu, tudo isso vai ficar maior se você aumentar o zoom, tá? A resolução do ecrã HD+, 1520 por 720. Essa resolução do ecrã aqui, quanto menor ficar essa resolução, mais a gente economiza a bateria. E para a pessoa com baixa visão não tem necessidade de uma resolução alta, porque ela não consegue perceber os detalhes muito pequenos. Então eu sempre deixo na mínima resolução possível. Aplicações de ecrã inteiro. Duração da luz de fundo, 10 minutos.
Aqui é quanto tempo o meu ecrã vai esperar antes de bloquear. O meu está com 10 minutos. Modo fácil. Esse modo fácil é uma coisa interessante para baixa visão. Por quê? Porque no modo normal cabem 5 ícones em cada linha ou 4 ícones em cada linha. Se eu colocar esse modo fácil, ele vai ampliar os ícones para ficar bem grande e vai caber apenas 3 ícones por linha. Então vai ser na esquerda, no meio ou na direita. Para baixa visão, isso é muito prático, esse modo fácil, tá? Passando aqui. Painéis laterais. Esses painéis laterais, eles não servem nem para baixa visão e nem para cego. Isso aqui vocês têm que deixar desligado, porque inclusive isso prejudica a navegação com leitor de ecrã. Painéis laterais. Barra de navegação. Gerir os botões início, voltar e aplicações recentes. Não, isso aqui não Utilizar importa. gestos para proteção contra toques. Sensibilidade de toque. Tá. Voltar. Agora vou voltar para a gente entrar lá na acessibilidade, tá? Nas definições de acessibilidade. Aqui a gente estava no visor. Voltar. Definições. Voltei para as definições. Bem-estar digital. Voltar. Agora eu vou entrar nas definições de acessibilidade. Atualização dos. Acessibilidade. Talkback. Áudio mono. Menu do assistente. Acessibilidade. Navegar para cima. Ok, acessibilidade, aí aqui eu vou ter talkback e melhorias de visão. Eu vou entrar na melhoria de visão, porque essa aula aqui é sobre os recursos para baixa visão. Depois eu falo do leitor de ecrã na outra, tá? Então vamos lá. Entrei em definições, acessibilidade, agora vamos procurar aqui as melhorias de visão. Melhoramentos de visibilidade. Melhoramentos de visibilidade. Entro aqui. Melhoramentos de visibilidade. Navegar para cima. Ok. Agora vamos ver o que temos aqui dentro. Melhoramentos de modo de visualização. Padrão não CLCC. Tá, então modo de visualização, e ele está falando aqui uma sigla, né? CLCC, seria selecionado. Então aqui, modo de visualização padrão, Alto contraste não CLCC. alto contraste Visualização grande não CLCC. e visualização grande, tá? Aí vocês podem escolher, façam o teste aí no de vocês, entre o alto contraste e o modo grande, tá? Eu vou deixar o meu no alto contraste. Alto contraste. Alto contraste. Modo escuro. Fontes de alto contraste. Teclado de alto contraste e remover animações e reduzir transparência e desfocagem ligados. Ok. Aí ele está falando o que eu vou encontrar daqui por diante. Vamos cada item aqui. Aplicar. Aplicar. Cores e clareza. Ah, tá. Ele já estava me dizendo que ele iria aplicar tudo aquilo dali. Aplicar. Cliquei no Alto aplicar. contraste já aplicado. Navegar para cima. Alto contraste já aplicado. Ok. Porque eu já uso esse modo mesmo. Fontes de alto contraste. Aqui, ó. Fontes de alto contraste. Fontes de alto contraste ligado. Ligado. Então, para a pessoa com baixa visão, tem que ligar a fonte de alto contraste. Teclado de alto contraste só funciona com o teclado Samsung desativado. O teclado de alto contraste, ele vai ter duas opções. Fundo preto, com letras brancas ou amarelas, ou fundo amarelo com letra preta. E alguns baixa visão preferem de um jeito e outros preferem de outro. Então, vocês entrem aqui, depois experimentem, mas só funciona no teclado Samsung, tá? E aí, vocês entrando aqui nas definições, vocês depois vão encontrar a cor desse teclado e vai ter vários esquemas de cores, como eu falei. Todo preto só com as letras em amarelo, todo preto com os contornos das teclas e as letras em amarelo, ou fundo amarelo com letra preta. E aí vai ter que experimentar com cada usuário para poder verificar como fica mais confortável para cada um. A gente não pode decidir pela pessoa o que é melhor para ela. A gente sempre tem que chamar a pessoa para testar junto e que ela escolha como prefere. Teclado de alto contraste ligado, desativado. Teclado de alto contraste ligado, mas só está desativado porque eu não estou usando o teclado da Samsung. O meu teclado está configurado para o da Google. Realçar botões ligado. Realçar botões. Ele coloca um contorno um pouco mais forte nesses botões para poder ficar mais fácil de visualizar. Inversão de cores. Essa inversão de cores é uma coisa que muita gente usa quando não conhece bem os recursos de acessibilidade, mas eu não gosto. Porque ela acaba invertendo tudo. Ela inverte até as cores das fotografias. Então a pessoa fica, sei lá, que tinha cabelo preto, fica com cabelo branco. A pessoa que tem pele branca fica com pele preta. Então fica tudo ao contrário. É um negativo mesmo, igual era negativo de foto antigamente. Então, eu não gosto disso. Vocês podem experimentar, mas as pessoas com baixa visão, com o tempo, percebem que isso não é funcional. É mais vantajoso a gente usar os temas de alto contraste do que a inversão de cores, tá bom? Passando aqui. Inversão de cores desligado.
Ajustamento da cor. Não. Adicionar filtro de cor. Remover animações. Impedir alguns efeitos de ecrã. É útil se for sensível aos movimentos do ecrã ou animações. Ligado. Essa remover animações é uma coisa útil, porque a gente vai tirar tudo que é coisinha que fica se movendo no ecrã, que confunde a baixa visão, e também efeitos de esmaecimento, que a janela vai clareando ou escurecendo. Então é mais prático a gente desativar essas animações, sim, tá? Reduzir transparência e desfocagem. Reduzir efeitos visuais nas caixas de diálogo e menus para facilitar a leitura. Ligado. Então, reduzir a transparência para facilitar a leitura, sim, isso tem que ficar ligado. Tamanho e zoom. Tamanho e zoom, ele vai jogar a gente de volta lá naquelas definições do visor para a gente ajustar o tamanho da fonte e o zoom do ecrã, que eu já expliquei. Ampliação. Ampliação, vou entrar aqui. Ampliação. Navegar para cima. Vamos ver o que tem aqui dentro de ampliação. Ampliação. Animação a mostrar como funciona a ampliação. Parado. Atalho de ampliação. Atalho de ampliação desligado. Esse atalho de ampliação é uma coisa interessante, que a gente clica 3 vezes e aí ele amplia aquela região do ecrã, como se fosse uma lupa. Depois você clica 3 vezes e ele reduz ao tamanho normal. Isso é muito prático e a gente pode usar aquele gesto de afastar os dedos para ampliar a imagem, 2 dedos no ecrã, ou juntar os dedos para poder diminuir o tamanho, tá? Pode ampliar o ecrã inteiro ou utilizar a janela de lupa. Se escolher a janela de lupa, verá a janela ampliada imediatamente depois de utilizar o atalho. Se Ok. escolher o ecrã inteiro, pode escolher ampliar contínuo ou temporariamente. Ok? E por aí vai. Navegar para cima. Sendo que eu não uso isso, então o meu está desligado. Vocês podem experimentar depois. Voltei. Melhoramentos de visibilidade. Ampliação. Ponteiro rato. Painel de toque grande. Não, desligado. ponteiro do rato não. Estilo e tamanho da fonte. Zoom do ecrã. Aqui, tamanho da fonte, zoom do ecrã. E Navegar para cima. acabou, então, a nossa configuração de acessibilidade para pessoas com baixa visão. Eu vou encerrar essa aula aqui para não ficar grande. Experimentem e qualquer dúvida, perguntem no nosso fórum de dúvidas ou no grupo de apoio no Telegram. E a gente se encontra, então, na próxima aula. Até logo!